Oi, eu sou o Thales Trigo, fotógrafo profissional e professor de fotografia já faz muito tempo, mais de 40 anos, seguramente. Esse é o nosso canal de YouTube, onde eu falo sobre fotografia. Eu falo sobre técnica, eu falo um pouco sobre história da fotografia, falo sobre composição, às vezes eu discuto alguns fotógrafos. Então, eu tenho no nosso canal uma programação bem variada e eu procuro fazer esses vídeos com o máximo de cuidado, o máximo de rigor, para que eu não passe nenhum tipo de informação equivocada, bobagens, informações erradas, etc. Então, e eu publico frequentemente. Então, se você gostar desse vídeo, você pode entrar aí no nosso canal, Thales Trigo, Thales com TH, e aí você vai achar lá um monte de vídeos que eu venho fazendo já faz muito tempo, vídeos variados. Uma coisa que eu gosto muito também é de falar sobre fotógrafos, sobre autores. Eu tenho um punhado de vídeos falando sobre fotógrafos que eu considero importantes, legais. Hoje eu escolhi um tema que eu gosto muito e dá margem a perguntas. As pessoas gostam de perguntar a respeito disso. Eu quero falar sobre o que é fotografia de rua, o que é isso que os americanos chamam de street photography. Aqui no Brasil, muita gente fala: eu sou um fotógrafo de street. Então, fotografia de rua. Para mim, acho que tá bom fotografia de rua. Olha só, eu fiz um PowerPoint, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, com coisas que eu acho que são interessantes, e você olhar a fotografia, os desenhos, gráficos, etc., torna o aprendizado mais rápido. Fotografia de rua é uma modalidade de fotografia, como existem muitas outras, e vocês sabem. Eu posso falar na fotografia de moda, na fotografia de arquitetura, na fotografia de esportes, na foto documental, né, na documentação em fotografia. Posso falar na fotografia social, nas suas diversas vertentes, né, esportes, que eu já falei. Então, existem muitas vertentes da fotografia. Existem muitos tipos de fotografia. Fotografia de rua é um deles. A fotografia de estúdio, a fotografia de produtos, a fotografia de, eu já falei, social, de casamentos, etc. Então, fotografia de rua é uma modalidade fotográfica. Para mim, é a que eu mais gosto. Eu já fiz, aí, ao longo dos anos, muitos tipos diferentes de fotografia. Fotografia em estúdio, décadas. Eu gostava de fazer estúdio, produtos principalmente. Já fiz um pouco de moda, já fiz um pouco de arquitetura, já fiz um monte de muitas coisas. Mas o que eu mais gosto é a fotografia de rua, né? Então eu quero mostrar para vocês o que é a fotografia de rua. Vou dar vários exemplos de fotógrafos legais, vou falar um pouquinho sobre equipamento e algumas dicas que nos permitem sobreviver nas ruas. Acho que a palavra melhor é essa mesmo. Então, eu vou começar apresentando aqui o nosso PowerPoint, né? Você pode ir seguindo, acho que fica tudo mais fácil para vocês entenderem, né? Aí o primeiro slide. Dicas sobre fotografia de rua. É um nome muito simplório, né? Podia ser só fotografia de rua. Mas como eu dou algumas dicas que vêm da minha experiência, eu resolvi colocar aí essa dicas sobre fotografia de rua. Então vamos devagarinho analisando. A primeira coisa, eu sempre procuro fazer assim, explicar direitinho e com calma, né? O que é fotografia de rua? Essa é a pergunta central. E para falar disso, eu sempre procuro conceituar as ideias. Como eu tenho experiência como professor, eu procuro fazer tudo muito cautelosamente, sem embolar as coisas. Então, qual é o conceito? O que é conceitualmente a fotografia de rua? E eu já digo assim: várias ideias podem nos ajudar a entender a fotografia de rua, igual street photography, como dizem os americanos. Aí eu elenquei três coisas que eu considero importantes. Primeiro, a fotografia de rua normalmente é feita em ambiente urbano, mas às vezes
fotografias feitas no campo ou em ambientes mais limitados, mais fechados, também podem ser consideradas fotografias de rua. E eu vou dar exemplo. Essas fotografias mostram o quê? Eu dei alguns exemplos. Pessoas, arquitetura, elementos da cidade, objetos do cotidiano, e tudo isso misturado. Tem a pessoa, tem a arquitetura, tem bugigangas do nosso dia a dia, etc. Isso é uma maneira da gente entender o que é fotografia de rua. Agora, uma outra coisa legal que não se fala muito é que a fotografia de rua é quase sempre feita da calçada. Então, o ponto de vista quase sempre é da calçada. Evidentemente, tem situações onde isso não acontece. Vou mostrar. Tem algumas fotografias que são feitas na rua, mas o fotógrafo está num ponto de vista mais elevado, né? Isso é comum até. Mas a ideia da calçada como sendo o nosso ambiente. Normalmente, a grande maioria das fotografias de rua são feitas na calçada. Então, o fotógrafo está andando, caminhando, olhando, tá na calçada, e aí ele vai produzindo o material. Acho que é uma ideia boa de você ter na cabeça. Muito bom, vou dar alguns exemplos que eu escolhi bem, que são legais. Então vamos lá, para mostrar o que é fotografia de rua. Primeiro, eu não podia deixar de mostrar fotografias do Cartier-Bresson, o Henri Cartier-Bresson, fotógrafo francês, morreu já há bastante tempo, bons anos, e talvez tenha sido o fotógrafo que mais influenciou a minha geração. A minha geração, aqueles que são um pouco mais velhos e um pouco mais novos, foram tremendamente influenciados pelo Cartier-Bresson. Ele era um fotógrafo de rua, usava câmeras pequenas, quase sempre com objetivas de 50 milímetros. Eu não gosto de dizer que é sempre, porque eu não tenho certeza, porque eu já vi ele com máquina, com outro tipo de objetivo, uma 28, provavelmente. Mas o Cartier-Bresson exerceu uma enorme influência em muitas gerações de fotógrafos, inclusive a minha. Todos os da minha geração queriam muito fotografar como o Bresson, e por razões muito boas. Ele era um grande fotógrafo. Então, esse é um exemplo. E eu procurei pegar fotos do Bresson que não são muito conhecidas. Essa é uma delas. Olha essa aqui. Ó. Essa ele fez na China, depois da Revolução na China, né? Depois do Mao Tse-tung. Então, aí, uma foto de rua, as crianças, as meninas lá, numa festa, numa ginástica, alguma coisa assim. É tipicamente uma fotografia de rua feita num dia de céu aberto. Vocês percebem que as sombras são muito marcadas. Então, é uma imagem que tem contraste localizado alto. Tem regiões onde o piso está muito iluminado, e aí a gente tem as sombras das meninas nesses movimentos, nesses pulos. Acho que vale a pena a gente comentar o seguinte: contraste em fotografia é a variação tonal. Uma região clara e uma região escura, né, próximas, determinam um contraste alto. E o contraste tem 3 origens. Olha que legal você entender isso. Primeira origem de contraste são objetos com tons e cores diferentes. Então, observem que aí os uniformes das meninas, em preto e branco, são bem contrastados. Então, a primeira origem do contraste é a variação de tons entre os objetos da cena. Primeiro. A segunda coisa que aumenta ou reduz o contraste é a iluminação. Quando a gente fotografa num dia de céu muito aberto, né, como aí, a tendência é o contraste sumir. Você tem contraste mais alto. Você vai ter regiões muito iluminadas, o sol batendo ali diretamente, e regiões sombreadas, sombreadas pelos objetos da cena. Então, primeiro, as cores dos objetos. Segundo, a luz. Num dia nubladão, né, num dia onde a luz solar tem que passar por camadas de nuvens, a luz se espalha, a luz fica mais difusa e o contraste abaixa. E o terceiro
elemento que participa no contraste é o tratamento. Na época do filme, o contraste também era produzido pela escolha do filme, pela escolha do revelador de filme, pela escolha do papel e pelo revelador de papel. Então, no laboratório, era possível se alterar o contraste. Mas hoje em dia, o contraste é manipulado nos programas de edição, Lightroom, Photoshop e todos os outros. Então, o contraste tem 3 origens. É legal saber isso. Olha a outra foto do Cartier-Bresson, uma foto bem urbana, né? Bem de cidade. Provavelmente, eu não tenho certeza, mas essa foto deve ser na margem do Rio Sena, em Paris. Ele viu esses 3 caras, o outro cara em cima e tal, e fez essa foto, né? O contraste aí vem de onde? Vem dos objetos, vem um pouco da luz. Veja que ele está fotografando perto do meio-dia. Olha a sombra do cara que está andando lá. Vocês estão vendo que a sombra está embaixo do cara? Que significa que o sol está alto. E, eventualmente, um pouco de química de laboratório. Então, cenas urbanas do Cartier-Bresson. Olha aqui, ó. Esse casal, esse senhor, essa senhora, esse outro que está aqui, é tipicamente uma fotografia de rua. A senhora, principalmente, está olhando para o Cartier-Bresson. E ele fotografou relativamente próximo. Então, eu dei como exemplo, e vou mostrar outros, para que vocês entendam onde é que a gente transita quando está fazendo fotografia de rua. E essa aqui, de todas que eu mostrei do Bresson, é a que eu mais gosto. Foi feita em Roma. Então, vocês observam esses padres de batina conversando, né, animadamente. Tem uma certa névoa na cena. E o Bresson foi muito feliz. Claro, ele sabia fotografar muito. É que ele pegou aquela senhora passando entre esses 2 grupos de padres, e a senhora ele fotografou sabiamente quando ela deu o passo, né? Então, é uma imagem que eu particularmente gosto bastante. Ela é meio enevoada, ela tem contraste baixo, muito provavelmente pelas condições atmosféricas. Percebam que os padres que estão de batina, eu não sei se as batinas são pretas, pode ser, mas aí elas estão bem acinzentadas. E a senhora está lá com um casaco, um mantô mais escuro um pouco. Então, mostrei para vocês algumas imagens do famoso Henri Cartier-Bresson, ícone da fotografia. Eu gosto muito do trabalho dele. Agora, eu vou mostrar uma coisa completamente diferente de um brasileiro. Eu vou mostrar alguns retratos feitos pelo Fernando Gensen. O Fernando é um fotógrafo paulistano, um cara meu amigo, quem eu gosto muito, e a gente sai bastante para fotografar. O Fernando fotografa várias coisas na cidade, mas ele tem muita facilidade em fotografar retratos. O Fernando tem uma habilidade, ele é um cara muito simpático, muito falante, ele tem uma habilidade muito grande em se aproximar das pessoas, muito mais do que eu. Então, eu vou mostrar alguns retratos que o Fernando fez. Alguns, inclusive, eu estava junto. Então, veja, esse homem, ele fotografou um pouco de cima, né, mostrando as condições desse homem. E o Fernando, às vezes, fotografa pessoas em condições muito difíceis, gente que mora na rua, gente que sofre muito, pessoas muito pobres, e ele tem essa facilidade de se comunicar com essas pessoas. Ele fica amigo de todo mundo. E como ele anda muito pelo centro, ele conhece as pessoas. Faz diferença. Aqui, ó. Esse outro homem, que o Fernando fotografou também um pouco de cima, o cara sentando. Esse aí eu não lembro, não sei exatamente onde é, mas a gente andou bastante pela cidade fotografando. Olha lá. Esse o Fernando abaixou para fazer a foto. Então, a pessoa, você percebe que são pessoas em situações tristes, difíceis, muitas vezes. Fotografia de rua, do Fernando Gensen, e eu estou mostrando uma sequência de retratos. O Bresson também mostrei retratos, mas mais afastados um pouco, a não ser daquele casal. Aqui, essa eu estava com o Fernando. A gente estava andando no Bexiga, se não me engano, na 13 de maio. Era um grupo até grande, éramos
uns 10, 12 fotógrafos, numa saída fotográfica, e aí nós encontramos essa senhora com essa maquininha, uma maquininha digital, e ela também fotografava. Era uma senhora que vivia ali no Bexiga. E o Fernando fez esse retrato dela, que eu achei muito legal, muito espontâneo e interessante. Então, é uma outra versão, é um outro tipo de fotografia de rua. Tem gente que tem mais facilidade para fazer retratos, principalmente muito próximos, e tem gente que tem um pouco de receio, prefere fotografar mais de longe ou incluir as pessoas junto com arquitetura, edifícios, etc. Muito bom. Aí o Fernando Genser. Muito bom. Então, a gente já sabe o que é fotografia de rua. Mostrei o Bresson e o Fernando Genser. Em termos de equipamento, o que eu posso falar? Olha, equipamento é uma coisa muito pessoal. Cada um gosta de um tipo de equipamento. Tem gente que usa filme. Tenho vários amigos que fotografam com filme. O Alê Ruaro, por exemplo, com quem eu saio bastante para fotografar, faz digital, mas faz analógico também. Tenho vários amigos que fotografam com filme. Então, equipamento é uma coisa muito pessoal, depende de várias coisas. Só uma dica, assim, eu procuro não mudar muito de equipamento. Já mudei muito, já tive vários equipamentos, e eu acho que foi um período de aprendizado, mas hoje eu não quero mudar mais. Hoje eu quero me preocupar com a fotografia. Como é que eu vou fotografar uma determinada situação? Antigamente eu mudava a máquina, o filme, o revelador de filme, o papel, o revelador de papel, a objetiva, a marca, mudava tudo. Depois eu cansei e falei, não, vamos escolher uma coisa só e pensar no trabalho. Então, equipamento é uma coisa que eu não dou muito palpite. Agora, o ideal é que na rua, pelo menos, a gente tenha equipamentos leves, porque às vezes a gente anda muito, e discretos. Sair na rua com uma objetiva desse tamanho, tudo bem, se você quer, você é um homem livre. Então você pode andar com aquilo, mas chama muita atenção. Aonde você chega, uma objetiva branca da Canon desse tamanho, etc., um parasol, aquilo chama muita atenção. Às vezes, você acaba perdendo uma cena por causar essa perturbação no ambiente. As câmeras mirrorless, eu já vou mostrar, estão muito na moda. As objetivas mais usadas na fotografia de rua, estou dizendo as mais usadas, não são as únicas usadas, são as objetivas mais angulares, 24, 35, 50 milímetros, ou as equivalentes quando a gente está trabalhando com câmeras com sensores de tamanhos diferentes. Às vezes, eu vou para a rua com uma objetiva só. Às vezes, por exemplo, sábado que vem eu vou sair para fotografar. Não esse, o outro vou sair. Eu vou levar uma 21 milímetros, que na minha máquina equivale a uma 17. Então, ela é bem grande angular. Por que eu só vou levar uma? Porque eu sei que para o lugar onde eu vou, funciona bem uma grande angular. Será que não seria bom levar uma outra? Seria. Toda vez que eu levo uma só, me bate um certo arrependimento. Falo, puxa, podia ter mais uma aqui. Enfim, isso depende um pouco do estado de espírito, da dor nas costas, do tanto que eu tenho que andar, etc. Mas, na rua, é mais comum a gente fotografar com objetivas mais angulares. Aproveito para dar uma dica. A gente ouvia dizer que o Cartier-Bresson não cortava fotografia, e todas as imagens que ele fazia era exatamente o negativo inteiro. Ele fotografou aquilo e acabou. Eu fiquei muito impressionado quando eu soube disso. Mas depois eu percebi que isso não é verdade. O Cartier-Bresson também cortava. Tem umas que são claramente cortadas. Então, a dica que eu quero dar para você, principalmente para os mais jovens, não queira ser Cartier-Bresson. Você quer fazer um retrato meu? Não precisa fazer tudo certinho e fechado. Mesmo que você fotografe mais aberto, você pode cortar depois. Porque essa história de fazer Cartier-Bresson, fotografar sem erro milimétrico, é um risco muito grande.
a gente perde tempo, perde a situação, nem sempre acerta, erra no foco. Então é melhor fotografar com um pouco mais de espaço e depois você corta da maneira que você achar mais interessante. Recomendo mesmo. Ainda falando de objetivas. Evidentemente, objetivas do tipo zoom são práticas na rua. O que são as objetivas do tipo zoom? São objetivas que têm distância focal variável e, portanto, elas fotografam ângulos que você pode mudar. Você mexe no zoom, abre ou fecha. Câmeras com visores que podem ser inclinados, coloquei angulados, também ajuda. Às vezes você quer fazer uma foto bem de baixo, uma perspectiva abaixo, e se você tem uma câmera cujo visor bascula para cima, para o lado, para trás, para frente, aquilo te ajuda. Se quer fazer uma foto muito de cima, você pode virar o visor para baixo, o LCD, e aí você olha e você tem mais facilidade. De forma geral, ajuda. A minha não tem. A que eu uso hoje não tem isso. Claro que a gente tem que levar a tralha. A grande maioria dos meus amigos e alunos usam mochilas. Põe lá, é bom para caminhar, te ajuda, não te dá dor nas costas, fica mais equilibrado, mas na hora que você tem que tirar, trocar uma objetiva, trocar uma bateria, trocar um cartão, é uma mão de obra enorme. Eu prefiro bolsas tiracolo. Talvez seja menos confortável. Às vezes eu ando com ela do lado direito, ou ponho aqui atravessado, depois mudo para descansar um pouco um lado, mas eu prefiro tiracolo. Quando eu tenho que andar muito, quando eu sei que eu vou ter que andar muito, mesmo na cidade ou uma saída no campo, uma fotografia mais de natureza, eu tenho uma mala tiracolo, que ela tem, comprei separado, umas alças que transformam essa mochila, essa bolsa tiracolo, numa mochila. Então, quando eu sei que eu tenho que andar, eu imagino que eu vou ter que andar, aí eu levo aquele negócio, ponho a mochila, a bolsa como se fosse uma mochila, e isso facilita. Mas na rua, aqui em São Paulo, se não tiver que andar muito, eu prefiro tiracolo, que é muito mais fácil de abrir, tirar, guardar, etc. Então, sobre equipamento, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, uma Sony 7C, uma mirrorless, e uma Canon R8, também mirrorless. São câmeras pequenas, compactas e de excelente qualidade. Então, recomendo isso sem nenhum tipo de preocupação. Elas são ótimas. Claro, aí depende do preço, do quanto você pode investir, gastar, etc. Aqui, duas objetivas de 50 milímetros. Né? As duas são Canon. Uma mais cara, que é 1,2, uma objetiva muito clara, muito luminosa, muito boa, mas é grandona. E uma outra Canon 50mm também, mas mais fechadinha, a abertura não é 1,2, mas é uma objetiva ótima para a rua, mais que o suficiente. Então, duas objetivas fixas, elas fotografam sempre o mesmo ângulo. E depois eu resolvi mostrar também uma objetiva do tipo zoom. Essa aqui é uma 2470 da Canon, aquela de anel vermelho, que é de excelente qualidade, e é zoom. Portanto, ela fotografa como uma 24mm e como uma 70mm. 24, 70. Claro que na rua ela é muito prática. Prática, porque você não precisa sair do lugar e você pode mudar o ângulo e fotografar. Assim, é um pouco mais trambolhuda, é um pouco maior, custa mais caro, chama um pouco mais de atenção, mas é muito boa. Eu não tenho objetiva zoom quando eu estou na rua. As minhas objetivas são fixas, então elas fotografam sempre o mesmo ângulo. Mas eu acho o zoom uma boa. Realmente eu acho. Não tenho nada contra. Agora, dicas. Dicas práticas. Primeiro, seja respeitoso com as pessoas. Tem gente, fotógrafos, amigos, colegas, que são muito afobados. Está lá uma pessoa, às vezes numa situação assim, mais contida, pensando na vida, e o cara chega lá e bate a foto assim, na cara da pessoa. Eu acho desrespeitoso, eu acho chato. Então, seja respeitoso com as pessoas. Inclusive, você pode se meter numa encrenca.
Pedir autorização é um problema. Não, isso aqui é. Eu não tenho certeza do que eu digo, eu só tenho certeza do que eu faço. Não tenho certeza do conselho. Tem gente, tem lá, digamos que tem uma pessoa aqui lendo um livro num banco ali na praça do mercado. O cara está aqui. O fotógrafo acha que é uma cena legal. Então ele vai lá e fala: ô moço, posso tirar uma foto sua, ou sua, da sua filha e tal. Às vezes o cara se sente mal, perde completamente a naturalidade. Tudo bem, é uma postura. Eu não peço. Se eu vejo uma coisa legal, eu fotografo. Aí, claro que você pode me falar assim, pô, mas o cara não pode reclamar? Pode, claro que pode. Está no direito dele. Eu posso fotografar, mas eu não posso usar a foto comercialmente. Ficar só na minha máquina, ou eu deixar aqui na minha casa, tudo bem. Mas se eu usar numa exposição, num livro, etc., eu posso ser processado. Então, depende um pouco da situação. E aí eu coloquei lá em vermelho, livrinho. Livrinho, turma, é isso aqui, ó. Veja só, deixa eu mudar aqui a ampliação, porque eu posso mostrar melhor para você. Existe um fotógrafo americano chamado Bruce Davidson, que é um fotógrafo de rua importantíssimo. Ele deve estar uns 80 e poucos. Está vivo ainda e aparentemente continua trabalhando. Uma vez eu estava lendo um texto do Bruce e ele falou assim: olha, eu tenho um livrinho com as minhas fotos de rua. E eu ando com esse livrinho toda vez que eu estou na rua. E aí eu comentei isso com a Cíntia, minha mulher, do livrinho. Ela falou: vou fazer um para você. Me manda as fotos. Aí eu peguei fotos de rua, mandei para ela, mandei o arquivo. E ela encadernou. Veja que é uma encadernação super simples. E anda comigo. Ele fica na minha mochila. Quando eu saio, quase sempre eu levo. Às vezes eu esqueço. Mas ele anda na minha mochila. Por exemplo, essa foto dessas crianças eu fiz nos Estados Unidos. Não pedi para ninguém, não. Eles olharam para mim e tal, eu fiz a foto, paciência. Mas esse livrinho já me safou de algumas situações. Uma ocasião, eu estava aqui em São Paulo, perto da Galeria do Rock, e tinha um cara mais velho, não era moleque, não velho como eu, um cara mais velho, fazendo umas manobras de skate. E eu estava com algumas pessoas, mas nesse momento eu estava sozinho. Eu fui lá e fiz 2, 3 fotos dele. O cara viu e veio falar comigo. Por que você está fotografando, etc. A gente tem que manter o sangue frio. Falei: olha, me desculpe, eu sou fotógrafo de rua, isso aqui é o que eu faço, esse é o meu trabalho, não vou usar a sua imagem para nada e tal. E aí eu tirei da mochila, da bolsa, o livrinho e mostrei para ele. Falei: olha o que eu faço. Aí o cara falou: pô, você me manda as fotos? Claro. Anota o WhatsApp, anota o e-mail e manda para o cara. Acabou, zero de problema. Então, esse livrinho, já mostrei em algumas situações de rua. Acho que é um jeito bom, é uma coisa tão barata, tão simples. E você põe lá algumas fotos com gente, com arquitetura, etc. Isso pode te ajudar numa situação mais conflituosa. Acho que vale a pena. Então, o livrinho, que não é ideia minha, eu aprendi com Bruce Davidson, fotógrafo americano. Bom, aprenda a observar sem perturbar a cena. Essa é outra dica importante. A gente tem que ser meio camaleão, a gente tem que ser meio discreto. Tem gente que é muito estabanado. Aí não funciona na rua. Chega falando alto, está uma objetiva desse tamanho, fica todo mundo já alerta. E aí você perde boas oportunidades. Então, observar sem perturbar a cena faz diferença. Conhecer a região também ajuda. Eu conheço bem o centro de São Paulo. O Fernando conhece muito melhor do que eu, inclusive porque ele conhece as pessoas. Então, quanto mais a gente conhece a região, você é capaz de avaliar, falar: puxa vida, eu vou na 9 de julho agora, porque de manhã o sol na 9 de julho é bacana, a luz que entra lá é legal. À tarde já não funciona mais. Então, conhecer a região, saber mais ou menos como é que é a insolação, de onde vem a luz, para onde vai, ajuda muito. Quinto item, mantenha o seu equipamento seguro. Claro que essa é outra pergunta que me fazem frequentemente. Pô, como é que você faz? Você não tem medo? Eu não tenho medo, mas eu tomo cuidado.
tomo cuidado. Muitas vezes, eu saio com amigos, 1, 2, 3, 10, e aí o risco diminui. Né? Nas nossas saídas, eu aceito todo mundo. Né? Lá na saída que a gente, analisando sua foto, que é o meu programa que eu tenho todas as terças-feiras pelo YouTube. Terça-feira, 20 horas, eu tenho o Analisando Sua Foto, onde eu falo sobre teoria, eu desenvolvo uma teoria, depois eu analiso a foto dos colegas que me mandam. Deixa eu aproveitar. Se você está achando legal, se está achando útil para você, por favor, dá lá um like, uma curtida, porque é importante para mim, para o canal, porque o YouTube tem mais curtida, ele divulga mais. Eu preciso disso. E se você gostar, pode compartilhar, mandar para os amigos interessados por fotografia. Então, mantenha o seu equipamento seguro. Presta atenção, veja onde você está. Se possível sair com outras pessoas, saia. No inverno, aqui em São Paulo, eu saio mais sozinho. Mas por que no inverno? Porque no inverno eu vou com um casaco e ponho a máquina dentro do casaco. Não é uma máquina muito exagerada, então a máquina fica dentro do casaco, com ela no pescoço. Eu sempre ando com a máquina no pescoço, pendurado, né? E aí, no inverno eu saio mais sozinho, no verão eu saio mais acompanhado pelos amigos. Porque aí não dá para usar casaco, então não escondo a máquina. Mas São Paulo, felizmente, nos últimos tempos, está bem policiada. A gente tem andado muito, sem nenhum incidente. Mas tem que tomar cuidado. Eu acho que é mais fácil roubarem o celular do que a câmera, principalmente se você tiver com a câmera pendurada no pescoço ou amarrada na mão. Celular, a molecada é muito ligeira. O cara tira o celular, fica boiando, assim, 2 minutos você está sem. Com máquina é um pouco mais difícil. Então mantenha o seu equipamento seguro. Se puder, faça seguro. Fazer seguro, aqui em São Paulo tem vários lugares que fazem. Fazer o seguro do equipamento não é uma coisa muito cara e vale a pena. Agora, a última observação: cuidado com crianças. Olha, por várias razões, algumas talvez um pouco exageradas, mas outras não, a gente tem que tomar muito cuidado com fotografar a criança, principalmente se não tiver perto dos pais, os pais orientando, os pais permitindo, se possível até por escrito. Eu não fotografo criança. Não fotografo. Por quê? Porque eu aprendi de uma forma pouco gostosa, vamos dizer assim, desagradável, nos Estados Unidos. Eu estava fotografando na rua, numa feira de bombeiros. Aquelas coisas, assim, caminhões de bombeiro, escadas, extintor, esguicho, tal. Uma feira, um dia bonito, de sol e tal. E eu vi uma menininha muito bonita, sentada na direção de um caminhão de bombeiros. E aí, muito besta, eu fiz umas 3 ou 4 fotos dela. E o pai viu e veio falar comigo, puto da vida. E aí eu pedi 1000 desculpas, apaguei e tal, mas fiquei morrendo de vergonha. Falei, nunca mais. Não tiro foto de criança. Mas e se a mãe pedir? Bom, se a mãe pedir, vamos analisar direito. Mas, assim, a menininha bonita, vou fazer? Não faço. Adulto, a gente arrisca. Tem lugar, gente, isso é muito cultural. Tem lugar que você vai, onde todo mundo fotografa todo mundo e ninguém liga. Ninguém está nem aí, se fotografa. E tem lugar, por questões culturais, por questões de segurança, que as pessoas são mais reticentes, elas não querem ser fotografadas. É uma coisa meio cultural. Acho que o brasileiro depende um pouco. Tem lugar onde a gente pode fotografar mais livremente, em outros lugares não. Eu já passei por algumas situações. Uma ocasião, eu estava na Avenida Paulista com uns 15 alunos, à noite, ali naquela pista ali, aquela calçada central da Paulista. E aí eu comecei a fotografar um prédio, uma construção, o prédio não estava nem pronto. À noite, comecei a construir. Daí a pouco sai lá um cara que é o mestre de obra e fala, não pode fotografar. Eu falei, não pode? Não pode fotografar. Tá bom, então chama a polícia. Aí o cara, como não pode fotografar, pô?
Não pode fotografar uma obra, uma construção. Então tem muito disso. Às vezes você vai fotografar um prédio muito bacanão, e aí vem lá o zelador e fala, não pode fotografar. Pode fotografar. Pode fotografar. Você na rua você pode fotografar qualquer coisa, desde que você não use de forma inapropriada se tiver gente. Agora, um prédio, não pode por questões de segurança. Se catar. Não existe isso. Na rua você pode fotografar. Agora, criança, cuidado. Muito bom. Agora eu vou mostrar os fotógrafos. O primeiro cara que eu vou mostrar é um suíço chamado Robert Frank. Ele nasceu na Suíça, foi para os Estados Unidos jovem e fotografou muito nos Estados Unidos. Logo assim, na chegada, ele fez uma grande viagem pelos Estados Unidos fotografando. Selecionou as fotos e quis editar um livro que ele chamou Os Americanos, The American. Era um conjunto de fotografias que ele fez de rua dos americanos. E os americanos não toparam, não quiseram editar o livro dele. Eles não gostaram muito do resultado do trabalho do Frank, apesar de eu achar fantástico. Os americanos têm editado em português, pelo IMS, e tem a edição tradicional em inglês. Aí ele foi para a França e editou Les Américains na França, e foi um grande sucesso. E aí, quando ele voltou para os Estados Unidos, os americanos quiseram editar também. Eu gosto muito do trabalho do Robert Frank. Deixa eu mostrar uma coisa. Aqui, ó, essa aqui, ele está no nível da calçada. Ele está da calçada fotografando ali o bonde que está passando. Essa aqui parece que ele está num plano mais alto. É possível que ele esteja num primeiro andar de um outro edifício, ou levantou e tal, mas ele não está fotografando do plano da calçada. Gosto muito dessa foto. Veja a percepção do cara. Né? Perceber a bandeira, as pessoas, o brilho, o contraste. É uma foto muito interessante, eu acho. Essa aqui eu quis mostrar porque não é exatamente uma foto de cidade. A gente percebe construções, postes, esse buraco aí, essa vala. Né? Eu não lembro onde é essa foto, acho que é na Irlanda, se não me engano. Não quero ter certeza disso. Então, o Robert Frank, veja que o contraste é baixo, tem muita luz espalhada. O homem, a gente não enxerga direito o rosto. Né? É uma foto de contraste baixo. Se a gente olhar, praticamente não tem preto, praticamente não tem branco. Aquele céu lá atrás não é branco, é um cinza clarinho. Aqui, ó, aqui você tem branco. Ali a janela, aquela parte superior da janela é bem mais claro. As próprias listas da bandeira americana são bem mais claras. Robert Frank. Essa aqui é uma foto interna, na cidade, numa bugiganga lá. O cara naquelas jukebox jogando, pedindo música, etc. E o Robert Frank fez a foto. Perceba que é uma foto difícil. E aqui eu quero dar uma sugestão. E vou dizer o seguinte. Eu tive um amigo, morreu já faz muito tempo, que era ótimo fotógrafo. Ótimo, aprendi muito com ele. Chamava Breno Catanzaro. Muito bom laboratorista, muito bom fotógrafo. Mas o Breno me influenciou muito. E ele falava assim, se ele visse essa foto, ele ia falar, pô, muito contrastada, não tem meio tom. E durante muito tempo eu fiquei muito preocupado com isso. Eu queria fazer tudo muito caprichadinho. E às vezes não precisa, e às vezes não dá. Depois eu falei, não, deixa eu seguir aqui o meu. Mas o Breno me ajudou muito, me ensinou muita coisa, inclusive de laboratório. Então, veja, aí é uma cena muito contrastada, a imagem está contrastada, tem coisas completamente perdidas. Tem branco que está completamente estourado, né? E tem preto que está completamente fechado. Paciência. Aqui, ó, uma foto de rua do Robert Frank, bem fechada. O cowboy fumando, essas duas mocinhas do lado de cá, tem um outro cara lá e tal. Mas é uma foto de rua fechada. Esse cowboy é um cara bem alto, tá vendo que ele se destaca.
Agora, uma fotógrafa americana chamada Diane Arbus. Eu acho uma fotógrafa muito interessante, fazia fotografia de rua. Em muitas das imagens ela usava uma câmera quadrada, de filme quadrado, uma Rolleiflex, e às vezes 35mm. Veja, isso aí, essas fotos têm história, né? Ah, fiz no Central Park no verão de 1962, assim, assim, assado. Então, esse menininho é uma foto típica, né, de rua, né? Típica de rua americana, vamos dizer assim. Eu gosto muito do trabalho da Anne Arbus. Veja aqui, ó, esse grupo de senhora. Aqui, pode ser que ela tenha feito com uma 6x6, mas está num formato retangular, está muito mais com cara de um 35mm. Veja que interessante como ela, de alguma forma, despertou a atenção dessas senhoras e todas estão olhando para ela. Então, ela está aqui com a máquina, por qualquer razão, todas olharam para ela e ela fez a foto. Os americanos, talvez, sejam mais desencanados do que a gente. Talvez, eu não tenho certeza. Acho que depende do lugar lá e do lugar cá. Tem um lugar nos Estados Unidos que chama Coney Island. Era uma ilha, depois emendou com o continente. E tem ponte, você pode ir de barco, pode ir de metrô, sei lá, um monte de jeito de ir lá. Em Coney Island, ninguém liga para nada. Você pode fotografar as pessoas assim na cara, ninguém está nem aí. É um lugar legal para fazer foto de rua. Essa é uma foto clássica da Anne Arbus, né? Esse casal, as duas crianças, um casal relativamente jovem, encapotados. Anos 60, a moça lá tá aquele cabelão alto. Era assim que se usava. Foto de rua. Agora já mudei de fotógrafo. O David Vestal, fotógrafo americano. O David Vestal, assim, eu falo isso com bastante orgulho. O David Vestal era meu amigão, né? Nós ficamos amigos. Ele era bem mais velho do que eu, faleceu em 2013, infelizmente, era bem amigo. A gente saía para fotografar quando ele estava aqui e quando eu estava nos Estados Unidos, muitas vezes. É um fotógrafo de cidade e é um fotógrafo muito experiente. Eu andava com o David e eu não parava de aprender coisas. Então, vou mostrar algumas fotos. Isso aí é um skyline de Nova York. Aqui, ó, uma foto noturna lá do Flatiron, Nova York também. Ele fotografava muito bem. Tem algumas fotos que ele me deu muito boas. Isso aqui é uma foto. As duas noturnas, né? Provavelmente, é claro, ele não está dirigindo, mas ele fez. Não, acho que ele está no banco de trás. Eu perguntei para ele. Acho que ele saiu assim, foi para frente e fotografou. Então, é um outro tipo de fotografia. Essas fotografias noturnas, e o contraste, você percebe que é um contraste mais suave. Tem uma região bem mais clara, tem uma região mais escura. O piso da ponte mais escuro, e à medida que vai subindo, vai clareando, luz espalhada. O teto do carro é escuro, o espelho, o retrovisor é escuro. Essa aqui é do David também, uma foto feita de cima, né? Essa é tipicamente uma foto feita de cima para baixo. Ele devia estar numa sacada, não muito longa, não muito alta, e esse cara passou e ele fez uma imagem que eu acho bem feliz e interessante. Mas o ponto de vista é outro. Olha só, essa o David fez na Bahia, em Xique-Xique, nos anos 60, 61 a 62. Ele veio fazer um trabalho no Brasil, no Rio Grande do Sul, foi para a Bahia, e depois ele voltou. Em 2000, eu recebi uma carta, dizendo, nós temos um amigo comum, é o Richard Zeik, ele me deu seu endereço, posso ir para o Brasil, você me arruma um lugar para ficar? Tal. Falei, venha. E aí ele passou uma temporada aqui. Pra eu ter uma ideia, o David era um cara tão interessante que ele aprendeu a falar português para ir para o Nordeste fotografar sozinho. Ele já tinha uns 70 e tantos na época. Isso aqui é em Xique-Xique, na Bahia. As senhoras com as latas d'água na cabeça. Bom, mudo completamente, porque acho legal mostrar a variedade.
Agora eu vou mostrar um conjunto de fotos do Daido Moriyama, fotógrafo japonês, obviamente, que produz muito. Até pouco tempo atrás ele usava filme e agora ele usa uma digital. Mas ele usa câmeras baratas, sempre usou câmeras baratas e ele fotografa muito, produz muito. E aí tem uma série de fotografias feitas no Japão que eu acho interessantíssimas e elas têm contraste muito alto. O ano passado, o IMS, o Instituto Moreira Salles, promoveu uma exposição do Moriyama aqui em São Paulo, que era uma maravilha, coisa fantástica. Olha lá. Perceba, ele também chega na cara. Veja que o contraste é muito grande por conta das roupas, das pessoas, da luz. Né? Isso aí é um grupinho de pessoas. Olha que foto interessante. Claro que essa moça, de alguma maneira, está fazendo uma pose para ele. Né? Ela fez lá esse movimento e o pão. E ele não tem preocupação com alinhamento. Ah, ficou o prédio está torto? Paciência. Mas ele tem um trabalho que eu acho muito legal. Acho que eu tenho 1 ou 2 livros dele, curto bastante. Daido. Essa aqui é uma clássica dele. Essa senhora aí com sombrinha branca. Veja o contraste, como é alto. Né? A luz no Japão, eu nunca tive lá, mas me falar que no Japão, quando o céu está limpo, é uma luz muito forte, muito intensa, e gera contrastes altos. Ainda vou lá. Mudando de história. Vou mostrar. O Daido está vivo, tem uns 80 e poucos. E agora eu peguei o Stephen Shore, que é um fotógrafo de 80 e poucos, para 85, talvez, que é um fotógrafo americano, que começou a fotografar jovem. Ele abandonou a escola, era de família abastada, filho único. Ele abandonou a escola porque descobriu que queria ser fotógrafo. E ele fez um trabalho, viajou bastante nos Estados Unidos, fotografando com maquininha simples e revelando no laboratório da Kodak, laboratório de amadores. E foi desenvolvendo um trabalho interessantíssimo. Hoje ele mora num estado rural, acho que é Utah, faz paisagens, usa drone, mas ele desenvolveu um trabalho. Tem gente que não gosta, tem gente que fala, isso eu também faço. Talvez. Mas ele fotografar colorido, ele chamou atenção para o material colorido, ele e o Eggleston, outro fotógrafo americano, que fizeram a fotografia colorida começar a aparecer. Esse cara, com 14, 15 anos, ele vendeu 4 fotografias para o MoMA. Eu acho que ele foi o primeiro cara a fazer uma exposição solo no MoMA em mais de 40 anos. O Steichen tinha feito e depois foi ele. É um cara muito importante. E hoje ele fotografa com. Quer dizer, até outro dia fotografava com câmeras grandes, porque ele descobriu. Quer dizer, eu li no livro dele uma coisa que eu achei interessantíssima. Você fotografa com um negativo pequenininho, aqui, ó, com um filme 35mm, a área do filme que fotografa é muito pequena. Então você não consegue ampliar muito. Mas quando você fotografa com um filme desse tamanho, 20 por 25 centímetros, você faz uma foto, aí você vai ampliando, 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 você enxerga o cara que está lá atrás da janela, fumando, tomando café. Você enxerga, o filme mostra coisas que os nossos olhos não enxergam, nas condições em que a foto foi feita. Então é uma ideia interessante. Então eu vou mostrar o trabalho de Stephen Shore. Aqui, ó. Percebam, ele não tinha lá uma preocupação exagerada com a luz. Essa é uma foto bastante esmaecida, contraste baixo. Muita gente olha e fala assim, porcaria, isso também faço. É possível, acho que eu também faço. Mas ele tem um trabalho, ele tem um conjunto gigantesco de fotografias das cidades americanas. Eu gosto do trabalho. E ele é um bom teórico sobre a fotografia. Essa já acho mais charmosa. Acho uma foto interessante. Mas não é todo mundo que gosta. Acho que isso é uma tela de um drive-in. Stephen Shore.
Essa das que a gente viu, eu acho que é a que eu mais gosto. Fotografa muito, produz muito, tem vários livros e é um teórico importante da fotografia. Ele pensa, ele explica, ele fala coisas muito interessantes sobre composição fotográfica, que eu já falei, já usei em aula. Agora eu vou mostrar um jovem fotógrafo paulistano, que é o Drago. Drago, apelido. O nome dele é Victor Dragonetti. O Drago é um ótimo fotógrafo. Sempre ligado, sempre andando pela cidade, sempre fotografando. Agora ele está com uma máquina que foi minha. Nem encontrei com ele aí. Aqui, ó. Ele conhece bem a cidade, fotografa muito. Tudo quanto é canto. E aí, claro, vocês estão vendo fotografias urbanas, fotografias de rua. Acho que isso aqui é em 2013, naquele período que a cidade andou muito convulsionada. Então, é fotografia de rua. Essa aqui eu acho fantástica. Veja, é uma percepção aguda, perceber isso, essa luz. Se não tivesse essa luz, esse zebrado nas pessoas, talvez fosse uma coisa meio xoxa. Mas o Drago estava ligado e fez esse retrato, essas pessoas, que eu acho excelente. Eu não sei onde é, mas é uma luz muito particular. Essa do Drago também, lá no Centrão. Edifício Banco das Nações. É claro, uma fotografia de rua, de um homem, de terno, gravata, outras pessoas lá no fundo, muito contrastada, tem uma luz que está chegando aqui nesse senhor. Então, é uma imagem bem interessante de rua e eu queria mostrar para vocês. Essa aqui é minha. Essa foto eu fiz com filme na Alemanha. Deve ter sido... Perdi um pouco a conta. 2000. Eu fiz 4 fotos dessa cena. O pai, a mãe e o molequinho ali no chão. O pai e a mãe estavam interessados vendo uma coisa que estava acontecendo aí na rua. Eu estava com a máquina, filme, 35, objetivo é de 35 milímetros. Eu vi essa cena e fiz 4 fotos. Essa é a que eu gosto. Eu cortei o pai, cortei a mãe, porque queria fazer isso, não tinha muito interesse neles. O que me chamou a atenção era o molequinho olhando para o pai. Assim. Eu fiz 2 ou 3 do lado de lá, aí eu vim para esse lado e fiz essa. E essa que ficou boa. É uma foto tipicamente de rua. Né? Perceba, o dia estava muito nublado, é um contraste suave. Não tem contraste de luz. O contraste que aparece é por conta das roupas. Né? Mas é uma foto suave. E a carinha do moleque é muito simpática. Quando a gente amplia, assim, ele olhando para o pai, olhando maravilhado para o pai. Então, essa é uma. Essa aqui eu fiz em São Paulo, ali na Liberdade. Esses 2 senhores viviam nessa esquina, principalmente o da esquerda, de terno. Essa esquina não existe mais. Era uma loja de joias, semijoias, bem na Praça da Liberdade. Eu via, passava ali, o de terno eu sempre vi, muitas vezes. E o outro mais humilde, vendendo, entregando os cartões. Isso aí foi feito num sábado. Nessa esquina passa gente para dedéu. Puta confusão. Mas eu dei sorte. Eu fiquei olhando e, de repente, não passou ninguém o plástico. Eu bati 2. Mas essa é que eu gostei. Eles me perceberam. Mas é uma foto de sorte, porque eu gosto das figuras, a luz estava relativamente boa, vem vindo uma luz aqui. Então, eu achei legal. Mas a sorte, e também não é só sorte, e a atenção, porque daí meio minuto já tinha um monte de gente passando aí. Meio minuto não, 2 segundos. Então é uma foto de rua que eu gosto. Essa aqui é uma foto de rua que eu fiz em Nova York, lá o Chrysler Building, mas eu gosto por conta do contraste, essa luz entrando, bate aqui e tal. Eu fiz algumas, mais para frente, mais para trás, mas essa é uma foto de rua, eu estava sozinho andando lá, que eu gosto, fiz uma composição interessante.
E essa aqui, numa outra viagem lá, essa moça trabalhava um brechó, então ela estava subindo lá com umas comidas e tal. Eu estava com um grupo de alunos também. Mas eles entraram no brechó, como não tenho muita paciência para isso, falei, não, eu vou ficar aqui. E aí, quando eu percebo, está lá essa moça subindo, falei, então vai bem aqui. Então, é uma foto de. Acho que essa é a última. É uma foto de sorte. Muito bom. Nem sei quanto tempo eu falei. Mas essa conversa foi para dar algumas dicas, algumas sugestões a respeito de fotografia de rua. Isso é o que eu mais gosto de fazer. Alguns alunos me perguntam, mas fotografia de rua paga conta? Paga, paga. Eu vendo fotografia de rua. Fotografia de paisagem, bonita, paisagem, Vale Suíço, Lençóis Maranhenses, praia, não sei o quê, vende mais do que fotografia de rua. Por quê? Porque é muito mais. Quando o cara põe na parede, é mais fácil a pessoa gostar de uma fotografia de paisagem bonita, agradável, do que uma foto numa rua aí, esquisita, com gente estranha. Mas vende. Em dezembro, eu vendi 2 fotos grandes, que eram fotos de rua. Grande, 1 m por 70, em metacrilato. Então, é possível vender. Depende de quem, né? Essa foto aqui, ó, atrás de mim, é do João Lobo, meu amigo da Paraíba. Essa aqui é do Carlos Moreira, a de cima também é Carlos Moreira. As outras são todas dele. E a do lado esquerdo, essa colorida aqui, é minha, que eu fiz lá nos Estados Unidos. Então, fotografia de rua vende, é possível vendê-las. Só que não é para qualquer pessoa. É para gente que tem acho que é gente que tem um pouco mais de percepção para coisas da rua. Vender foto de paisagem é mais fácil. Paisagem bonita. Rua, normalmente, é um pouco mais difícil. Mas vende. Eu gosto de dizer isso, porque senão a pessoa se desencanta. Pô, vende. É legal. Bom, espero que você tenha gostado, aproveitado alguma coisa. Peço que você dê aí o seu like. Se você gostou, compartilhe com seus amigos que gostam de fotografia. Eu tenho 2 cursos que eu faço na internet. O Fotógrafo Excelente, que é um curso mais curto, mais barato, e a minha mentoria, que é um curso de 6 meses, com aulas de 15 em 15 dias, com farto material. Quem entra recebe todas as aulas que eu já fiz, mais as 12 aulas que ele está comprando. A mentoria é um projeto bem legal, onde a gente tem aulas em grupo, a turma toda, pela internet, pelo Meet, e depois eu tenho consultas individuais com cada um dos alunos para que a gente possa desenvolver os projetos, né? O projeto individual de cada um dos alunos. E aí são 4, 5 encontros que a gente vai fazendo ao longo da programação. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Tchau, até o próximo.